Já as microexpressões faciais, elas têm uma baixa intensidade de músculos envolvidos. Elas ocorrem na face humana, para a gente compreender a nível de alteração de aparência, com pequenos espasmos na face humana. E quando a gente codifica isso no FEX, a gente geralmente pontua entre a intensidade A e B. Muitas vezes não dá nem tempo do movimento ser mais intenso. Então, geralmente, as microexpressões têm essa baixíssima intensidade muscular. Existe uma ação muscular que é o 5, referente à elevação da pálpebra superior, que é uma unidade que costuma acontecer na experienciação de medo, aparecem microexpressões de medo e tende a ser um pouquinho superior a nível da intensidade aí de A e B. Mas, geralmente, elas são extremamente baixas a nível de contração muscular. A duração delas é extremamente rápida, e foi isso aqui, ó, que eu mudei. Tá, no quadrinho atual. Eu coloco elas entre meio segundo e 1,25 avos. Não só entre 1,15 avos e 1,25 avos de segundo, mas entre meio segundo e 1,25 avos. A gente encontra microexpressões faciais acontecendo nessas variações. E se a expressão, por exemplo, ela dura meio segundo, a chance da gente ver é um pouquinho maior, né? Agora, se ela dura 1,25 avos, a gente não consegue nem ver a olho nu. Haja vista que o nosso olho ele capta 24 quadros por segundo, e essa foi um pouquinho maior. Logo, o treino de reconhecimento, de identificação é fundamental, e muitas vezes a análise de vídeo, frame a frame, slow motion, se faz mais fundamental ainda, principalmente quando a gente vai fazer laudos, né? Vai analisar a credibilidade de alguém para falar se aquela pessoa está mentindo ou está sendo verdadeira, né? Então, para isso, é importantíssimo a análise do vídeo. É complicado identificar assim, então ter um olho clínico para ver acontecendo em tempo real, porque além, como você falou, além dela ter um range, digamos assim, né, falando grosseiramente, um range pequeno, né, ou você falou vai de A até E, né, A, B, C, D, E, seria o tamanho da expressão, né, tipo, o tamanho do sorriso, o tamanho da abertura, o tamanho da contração muscular, falando a grosso modo, é pequenininho e rápido, né, se fosse pequenininho e demorado, dava para pegar, mas é pequenininho e rápido, então é bem desafiador identificar. É muito desafiador, mas depois do treino a gente começa a pegar, né? E o barato é que, em um primeiro momento, as pessoas nem veem, nem sabem da microexpressão, não vê nada na face da outra pessoa. De repente, começa a estudar, vê algumas coisas. Ainda não sabe interpretar, daí continua estudando, mas começa a ver. Então, puta, eu vi um negocinho aqui, o que será que é? Será que é desprezo? Será que é raiva? Daí vai e volta a estudar. Daqui a pouco a pessoa está realmente segura para pegar ali algumas inferências emocionais. As microexpressões faciais, elas também são associadas com movimentos involuntários. Por isso que elas são mais confiáveis para inferir sobre a emoção de alguém. Elas ocorrem como espasmos, a pessoa não tem controle sobre aquilo. É realmente uma espécie de vazamento emocional. Essa é a grande valia de estudar a emoção, a microexpressão, para além das macroexpressões, porque realmente elas são incontroláveis. E alguns artigos vão inclusive falar que quando a pessoa tenta reduzir suprimir ou reprimir o sinal emocional, a chance das microexpressões vazarem é ainda maior. Isto é, a pessoa não quer demonstrar a emoção negativa dela em um determinado momento, ou o prazer dela frente a uma situação. Então ela tenta conscientemente não exibir aquilo, ela fica controlando a face. Falando que a microexpressão, ela traz, de fato, o que está acontecendo ali, o que a pessoa está sentindo, porque ela simplesmente não consegue posar a microexpressão, ela é involuntária, né? Ela não consegue fingir aquela expressão. Já na macro, ela consegue fazer um fingimento, e que acontece muito, né, Caio? Depois que a micro vem identificando, dedurando a pessoa com expressão, e de repente ela disfarça, normalmente com um sorriso, né? O sorriso disfarça muita coisa, ela dá uma disfarçada depois, mas esse ponto que eu queria que vocês prestassem atenção, ela é involuntária, então não dá para a gente controlar, ela aparece e ela desvenda o que a pessoa está sentindo de fato. Excelente comentário. Inclusive, essa questão do sorriso que você comenta, né? E geralmente é um sorriso mesmo que mascara essas expressões, né? O sorriso ele está sempre à face, é a mímica associada à alegria, ao prazer. Então, não quero exibir que eu estou com medo, que eu estou com raiva, que eu estou desconfortável. O que eu faço com o meu rosto? Coloco um sorriso nele. E esse sorriso geralmente vem, como o Castanho pontuou bem, na macroexpressão. E a micro é aquela coisinha escondida. A hora que você falou disso, eu até lembrei de um estudo que eu gosto de comentar nos cursos,
que foi feito lá na década de 60 pelo Paul Ekman. Ele é um dos famosos estudos dele, onde ele comparou as expressões de japoneses e norte-americanos. Eu gosto bastante desse estudo porque dá para a gente falar também de regras de exibição e costumes culturais. O que ele fez nesse estudo? Ele botou norte-americano, estadunidense, para assistir filme reativo e japonês para assistir filme reativo. O que é filme reativo? É filme para eliciar a emoção. Então, filme com acidente, filme com cirurgia, coisa que você vai ver e alguma coisa aqui, né? Se for uma pessoa normal, não for nenhum psicopata, você vai sentir coisas horríveis e vai expressar aquilo. E o que aconteceu em resumo nesse estudo? O Ekman percebeu que os japoneses e os norte-americanos, quando estavam sozinhos na sala, exibiam as mesmas expressões faciais de nojo. Quando havia um laboratorista ou alguma outra pessoa naquele ambiente, os japoneses, mais do que os norte-americanos, mascaravam aquela emoção negativa com um sorriso. Então, sozinhos, em privado, a mesma expressão facial. Em público, expressões faciais diferentes. Isso tem a ver com a cultura, com a exibição de emoção negativa e com os contextos. Tá? Então, esse sorriso é a principal máscara que a gente utiliza frente aos desconfortos e emoções negativas.